É um prazer estar com vocês e nós vamos falar sobre cura interior, né? A cura da alma. É um tema assim muito profundo. Esperamos que nesse tempo que nós temos, né, de forma resumida, Deus possa operar tremendamente no seu coração. Amém? Bem, nós vamos começar nossa aula falando a respeito do plano de Deus para o ser humano. Eu vou falar tudo de uma forma bem resumida, porque esse tema, cura interior, dá mais ou menos umas 40 horas de aula, né? Eu vou fazer isso, tentar fazer em 2 horas. Então, não será muito fácil. Então, vou fazer de forma bem resumida. Vocês estão ouvindo bem? Tudo certo? Estão acompanhando bem? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim. Sim, tudo certo? Doido. Então, vamos seguir. O plano de Deus para o ser humano é a família. E Deus escolheu a família, né? Deus já criou o homem e a mulher, macho e fêmea, exatamente para formar uma família, um homem e uma mulher, gerarem filhos. E toda a estrutura do psique humano, toda a estrutura espiritual humana e física foi criada, né, em cima desse plano da família. E na família, Deus, ele criou princípios, né, para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa e para os filhos. E quando os seres humanos estão submissos a Deus, conhecem a Deus esses princípios e vivem esses princípios, geram famílias bem estruturadas. Geram famílias estruturadas. Tem microfones abertos aí, né? Parece. Seria bom todos desativarem seus microfones, né? Meu Deus, não sei. Então, no plano, nós podemos ir para o livro de Efésios, por exemplo, né? Você abre lá em Efésios 5, 22 ao 33, nós vamos encontrar ali o papel do marido, o papel da esposa. Depois você pode seguir para Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18, também o papel da mulher, do homem, né? Do marido, da esposa e dos filhos. E você pode seguir também lá para 1 Pedro, que fala sobre 1 Pedro, capítulo 3, também o papel do marido e da esposa. Você pode ir para 1 Coríntios, capítulo 7, que vai falar sobre a vida sexual dentro do casamento. E também você pode ler Provérbios 5, 6, 7 e 8, fala sobre a vida sexual no casamento, fala também sobre adultério e as suas consequências. E Cantares, né, fala sobre o amor de um homem e de uma mulher, né, o amor ágape, filéu e eros. Muito bem. Então, Deus planejou que um homem e uma mulher se casassem. Para que um casamento dê certo no namoro, é muito importante que um homem e uma mulher, eles tenham pelo menos esses 3 tipos, né, de amor. E o primeiro deles é o ágape, é o amor de Deus. Já está intrínseco no ser humano, mas ele é pleno quando nós nos convertemos, quando nós temos o Espírito Santo e quando nós temos vida com Deus. Então, esse é o amor que suporta tudo, que vence tudo, que suporta qualquer barreira. Esse amor não está apenas na vida, né, de um homem, de uma mulher, de um marido, de uma esposa, mas de qualquer cristão. O segundo, para dar certo o casamento, é o filéu, né, que é o amor de amizade, é aquela amizade profunda, aquela confiança, lealdade, fidelidade. Quando você confia na outra pessoa plenamente, e ela conhece a sua vida e você a conhece, você gosta da visão da vida que ela tem, as visões da vida, elas são compatíveis. Então, esse é o segundo tipo de evidência, né, de amor que fará com que o casamento dê certo. E, por fim, o eros, que é a atração física, sexual. Tem que ter aquele brilho no olhar, né? E seria bom até ter paixão. A paixão, junto com o ágape e o filéu, é maravilhosa, né? Porque se um homem e uma mulher estão apaixonados e eles têm um amor ágape e o filéu, então aí é um paraíso, né? Uma maravilha.
Então, tendo esses três, a pessoa pode se casar, que provavelmente vai dar certo. Faltando um desses três, vai ter problema no seu casamento. Então, Deus já projetou assim. E no casamento, a Bíblia fala que o marido, ele ama a esposa, né? Ele é aquele que procura dar o melhor para sua esposa, até a própria vida, né? Como Cristo amou a igreja. Então, a Bíblia exorta o marido a amar. Quando o marido ama, com esses três tipos de amor, a esposa não tem nenhum problema de carência, né? Porque ele dá atenção, ele demonstra amor, ele tem desejo pela mulher, ele é companheiro e ele é uma pessoa que procura agradar a esposa. Da mesma forma, quando a esposa ama o marido, né? Porque a Bíblia diz para a mulher amar e respeitar, então ela vai sempre tratá-lo com muita honra, com muito respeito, e ela vai desejá-lo como homem, e ela vai cuidar bem, né, do lar e de tudo mais, né? Então essa mulher ama esse homem. E o papel do pai, que é muito importante, que o pai é aquela figura que passa para os filhos a identidade. Tem um bom pai, não tem crise de identidade, ou seja, quando a pessoa nasce uma mulher, né, uma menina, essa menina vai sempre querer ser menina, mulher, porque ela tem um pai que a ama como mulher. E o rapaz, né, o menino, quando nasce homem, né, menino, ele nunca vai querer ser mulher, porque o pai sempre o amou como homem. Então, do pai vem a identidade. Pessoas que têm crise de identidade, geralmente elas têm problema com o pai abandonou, não amou, ou é uma figura muito falha. Então, geralmente gera crise de identidade nos filhos. Do pai vem a direção da vida, o destino. O pai é aquele que se esforça para que os filhos sejam melhores do que ele. Ele é o provedor maior, ele é o protetor. Do pai vem também a educação. E do pai, por incrível que pareça, vem a autoestima, né? Quando o pai demonstra amor pelos filhos, né? Pelo filho, pela filha, isso gera uma autoestima automática no coração dos filhos. E também o senso de afetividade vem do pai, geralmente. Vejam que o papel do pai é tão importante na formação dos filhos. E aí nós vemos na Bíblia o papel da mãe, né? Conforme essas leituras todas aí. E a mãe é aquela pessoa que nos vincula, né? Que tem um amor incondicional, aquela pessoa que nos gera no ventre e depois nos coloca no peito, né? Quando é cortado o cordão umbilical. E a mãe nos ensina a se organizar, administrar. A mãe nos ensina a formar equipe, né? A apoiar. A mãe nos ensina muito sobre lealdade, fidelidade. Então, quem tem uma boa mãe não terá crise, né, de vínculos para amizades profundas, será uma pessoa provavelmente organizada, que administra bem, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, que sabe apoiar, uma pessoa que tem um amor, né, pelo ser humano, porque essa pessoa teve uma boa mãe. E os filhos, a Bíblia exorta, né, a terem respeito e amor e obediência aos pais. Então, filhos assim, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e te prolongue teus dias na terra. Muito bem. Então, esse é o plano de Deus, e famílias assim, estruturadas, né, funcionais, elas geram filhos também bem equilibrados. Acontece que nem sempre é assim. E quando esses princípios são quebrados, então, muitos traumas, né, acontecem por quebrar esses princípios e vão gerar feridas interiores, que muitas vezes as pessoas não conseguem vencê-las na sua infância e nem na sua adolescência, e levam essas feridas para a fase adulta. E é onde as coisas se complicam, né? Porque elas se manifestam muitas vezes de uma forma muito profunda e forte. Mas antes de nós falarmos sobre os traumas e as feridas, vamos falar de como o nosso ser é composto. Segundo a Bíblia, o nosso ser é composto de corpo, alma e espírito. O corpo é o que vemos, né? Toda a parte material do ser humano, incluindo também a parte material invisível, né? Como o magnetismo, as correntes elétricas, os neurônios, as células, né? As células cerebrais. Então, o ser humano, ele já tem um corpo físico
que é totalmente preparado para receber tudo que existe na alma. E a alma é a essência do nosso ser, ou seja, a alma tem a ver com o que pensamos, com o que sentimos e com o que desejamos. A alma é composta por sentimentos, pensamentos e vontade. A alma é a nossa expressão, é aquilo que nós somos, a nossa personalidade. E o nosso espírito é o nosso ser espiritual, nosso corpo espiritual. Quando a gente morre, o corpo físico morre, mas o espiritual não morre. O nosso espírito é imortal, junto com a nossa alma. Alma e espírito nunca se separam. Há uma divisão entre alma e espírito, mas não uma separação. Por exemplo, um anjo é um espírito, né? Ele tem alma. Um demônio é um espírito, ele tem alma. Um anjo, ele pensa, ele sente, ele decide, ele tem vontade. Assim como também um demônio, um espírito. Só não tem um corpo físico, apesar que pode se materializar. Então, quem tem corpo, alma e espírito são seres humanos. Então, falando sobre isso, nós vamos entender que tudo que acontece no nosso interior tem a ver com a nossa alma. As feridas emocionais estão no campo da alma. É na alma que nós sofremos. É na alma que nós temos alegria. É na alma que nós temos relacionamentos uns com os outros, né? O nosso corpo físico, nós nos relacionamos com o material. Nossa alma, nós nos relacionamos com o mundo relacional, ou seja, com as pessoas. E com o nosso espírito, nós nos relacionamos com o mundo espiritual, com Deus e com os seres espirituais, anjos, etc. Então, nós somos projetados para viver em família e ter o amor do pai e o amor da mãe. Mas quando isso não acontece, então isso gera traumas, feridas e dores. Então, muitos desses traumas começaram no ventre. Por exemplo, quando um casal, né, de namorados engravida, né, a mulher engravida. E aí o namorado diz que não vai assumir, não vai casar, ou até duvida que o filho é dele. Isso gera um conflito. E às vezes até a tentativa de aborto, né? Mas vamos dizer que a criança, ela sobrevive. Mas ela já absorve tudo o que está acontecendo, né? Porque ela é um espírito em formação, ela é uma alma em formação, ela é um corpo em formação e ela já absorve como uma esponja as sensações exteriores. Tudo que a mãe está passando, ela absorve. Então, se o pai rejeita essa criança, a criança já percebe. Se a mãe rejeita essa criança, a criança já percebe. Há crianças que já nascem com essa marca de rejeição. Elas já nascem com uma tendência à tristeza, à depressão ou à revolta, porque ela já recebe uma carga emocional muito grande. Há crianças que elas sofrem as feridas, né, quando nascem, porque o pai rejeita, diz que não é filho dele, filha dele. Ou um dos pais dá a criança para outra pessoa criar. Ou há uma rejeição do sexo, né? Nasceu uma menina e o pai queria um menino e não aceita. A mãe também pode ser que não aceita. Eu já tratei pessoas assim que o pai não aceita, a mãe não aceitava o sexo do menino. E o menino se vestiu de mulher, né? Até 7 anos de idade, até ir para a escola, porque a mãe exigia que ele fosse mulher. Então ele se tornou bissexual. Isso é um exemplo. E depois eu fiz a libertação nele, a cura, né? Não foi fácil. E há pessoas também que, quando nascem, os seus pais morrem, né? O pai morre, ou a mãe morre. Há pessoas que já nascem bastardos. Isso é outra marca terrível, né? Porque a pessoa bastarda, ela tem uma série de complicações emocionais. A Bíblia mesmo fala, né, que o bastardo é amaldiçoado até a 10ª geração. Não é porque Deus está castigando o bastardo, é porque Deus sabia que uma pessoa criada, né, na bastardia, ela terá muitos problemas, porque sai do projeto de Deus, do plano. Há também crianças que sofrem, né, os traumas da separação dos pais. Já com 2, 3, 4, 5 anos, a criança já absorve o que está acontecendo. E é muito interessante que a ciência nos prova que os anos mais importantes da vida para a formação da personalidade são os primeiros 1000 dias, ou seja,
os primeiros 3 anos, é onde nós recebemos tudo de bom e de ruim. Então, se a pessoa receber muitas coisas boas nos primeiros 1000 dias, ela será bem mais saudável, né, do que alguém que receber muitas coisas negativas. E nós podemos seguir aqui com outra coisa terrível, né, que pode acontecer na vida de uma criança, que é a rejeição, que é quando o pai ou a mãe rejeitam, né, a criança e dão ela para outra pessoa, ou abandonam, né? Muitas pessoas que são filhos adotivos têm muita crise existencial, porque tem esse sentimento de rejeição. Outra coisa terrível também que causa profunda dor e feridas difíceis de serem tratadas é o abuso sexual. Há crianças que são abusadas sexualmente, né, nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, 11, 12. Há crianças que foram abusadas pelo próprio pai, imagine o trauma, né, por irmãos, por parentes, né, por outras pessoas. Sempre a pessoa abusada sexualmente, principalmente quando ela guarda aquilo para si, ela carrega, né, uma dor terrível. Ela carrega um problema que se agrava a cada ano que passa. Ela precisa ser tratada daquilo. E também há outros, né, que passam por traumas de violência, por exemplo, né, violência física dos pais. Às vezes não é uma questão de correção, né, que é bíblico, mas é um espancamento. Isso também marca muito a vida das pessoas. E outras coisas que marcam a vida dos filhos são os vícios dos pais, né? Os filhos vendo ali o pai viciado, o pai alcoólatra, o pai drogado, ou a mãe viciada ou drogada. Também é terrível, né, quando os filhos veem que a mãe se prostitui. É terrível também quando os filhos veem que a mãe ela não se deu com o pai, ela hoje se envolve com namorados, com outros homens. Né? Então, isso também é sempre difícil. É difícil a separação, o adultério, as brigas, a violência entre os pais. Isso é terrível. E desilusões amorosas em geral, né, que podem começar já na adolescência. Então, são exemplos de feridas, de traumas que aconteceram na vida de pessoas e que isso nunca foi tratado. Isso nunca foi tratado. Então, há alguns sintomas, né, na vida de crianças que nós podemos detectar que elas já estão passando por esse problema, né, de feridas que não estão curadas. Então, tente lembrar quando você era criança, até mais ou menos os seus 14 anos, 13 anos, né? Se você era uma criança muito rebelde, muito irada, muito agressiva, se você era uma criança violenta, se era uma criança violenta, agressiva, que brigava, batia e pavio curto, né? Então, a criança muito agressiva, geralmente ela tem uma carga muito grande de desilusão, de revolta. Às vezes ela sente a ausência do pai ou da mãe e ela se torna uma pessoa revoltada, né? Ela tem essa reação ruim. Também outro sintoma é o mundo das fantasias. É normal uma criança inventar, né, criar o seu mundo, ter as suas fantasias. Mas quando ela se torna escrava das fantasias, ela cria um mundo paralelo, ela cria um mundo onde ela se refugia nele para fugir da dor. Então, isso no futuro pode trazer uma série de transtornos, né? A pessoa tem dificuldade de enfrentar a vida. Então, ela se refugia nesse mundo. Também quando a pessoa ela tem uma obsessão, né? A criança obcecada pelo pai, é muito apegada ao pai. Aí um dia o pai vai embora e parece que a vida daquela criança acabou. Ela só fala no pai todo o tempo, ou só fala na mãe todo o tempo. Há uma obsessão. Isso não tratado no futuro gera relacionamentos possessivos. O medo, né? A pessoa perdeu um dos pais, né? Ou os pais brigaram, ou um dos cônjuges foi embora, e a criança tem medo que o outro morra. Então, essa criança ela se torna protetiva, né, daquele que ficou. Tenta proteger a mãe, né, ou o pai que ficou. A insegurança e também a problemas psicossomáticos, por exemplo. Uma criança que faz xixi na cama, né, até os seus
6, 7, 8, 10 anos, 9 anos. Não é normal, né? Ela está com alguma pressão psicológica ali, alguma dor, alguma ferida, algum descontrole. Crianças que comem demais ou que comem menos, né, do que deve. Crianças que ficam arrancando o cabelo da cabeça. Crianças que têm manias, né? Tem manias, tem obsessões. Então, isso mostra que alguma coisa está ruim dentro dessas crianças, né? Elas estão abaladas por algum tipo de ferida que não se detecta ainda e elas estão se sentindo assim, e essas reações vêm à tona. Por exemplo, criança que sofreu abuso sexual, muitas vezes ela pode começar a se tornar tímida, retraída, reprimida, se expressar pouco, ou chorar com facilidade, né? Ou demonstrar um certo pânico, demonstrar nojo. Então, ela foi vítima de um abuso, provavelmente. Crianças que se isolam, né? Vivem no seu mundo isolado, né? No seu mundo psicótico, né? Um mundo isolado da realidade. Isso também demonstra que há ali uma ferida. E crianças que se culpam, né? Que se consideram inferiores e elas já pensam que tudo de ruim que acontece em casa, a culpa é delas. Então, esses são sintomas de crianças, ou quando você era criança, que havia um problema dentro de você e você não resolvia esse problema. E você cresceu e esses sintomas se transformaram em outros sintomas. Então, vamos falar de sintomas relacionados à fase adulta ou à juventude, né? E manifestam esses sintomas. Ou talvez vem desde criança e te atinge até hoje. Então, para falarmos de sintomas, vamos dividir a alma, né, em sentimentos, pensamentos e vontade. E talvez a maior dor da vida, né, uma das maiores que existem, é a rejeição. Então, toda pessoa que sofre de rejeição dos pais, de si mesma, se sente rejeitada pela família, tem uma ferida de rejeição, uma dor de rejeição, essa pessoa ela tem sintomas na sua alma. Por exemplo, o seu emocional, agora você faz um automapeamento, né? Uma autoanálise. No seu emocional há uma tristeza constante, uma tristeza que não passa, uma tristeza que vai e volta, né? Uma tristeza perene que te acompanha. Não é uma tristeza porque aconteceu um fato triste, ela acompanha. Outro sintoma é uma autodepreciação, ou seja, você se autorrejeita, você se vê como um ser inferior aos outros, por exemplo, né? Uma pessoa que não gosta de si mesma. Outro sintoma emocional é raiva de si, ou seja, a pessoa se autorrejeita. Por quê? Porque ela não gosta dela. Isso pode levar também a outro sintoma emocional, que é a depressão. Quando nada está bom para a pessoa. Nada está bom. Tudo está ruim para ela. Ela não consegue ter alegria em nada. Ela só tem tristeza. Uma depressão é uma agonia interior. E outro sintoma emocional da rejeição é a apatia, a indiferença, sabe? Quando a pessoa ela não tem mais prazer em nada. Então, esses sintomas são sintomas de rejeição. Há uma dor lá dentro que ela se manifesta no emocional assim: tristeza, raiva de si mesmo, depressão, apatia, autodepreciação. Então você diz: ah, pastor, mas eu tenho isso daí. Então anote aí, né? Que no seu emocional existe tristeza, raiva de si, depressão, apatia, autodepreciação. E como é o pensamento de uma pessoa que está sob uma ferida de rejeição? Bem, ela tem pensamentos de inferioridade, ela se vê, ela pensa que ela é inferior aos outros todo o tempo. Ela tem pensamentos de fracasso, ela pensa que ela vai fracassar na vida. Ela pensa que vai fracassar profissionalmente, vai fracassar no casamento, vai fracassar na vida espiritual, vai ficar doente. E junto com esse
com esse pensamento de fracasso, vem o medo, né? O medo de fracassar, o medo de acontecer alguma coisa ruim, que também é acompanhado pela insegurança, né? A pessoa não toma decisões por causa do medo. A pessoa pensa que se ela decidir algo, vai dar errado. Então, às vezes, ela não decide nada. Deixa os outros decidirem a sua vida. Isso é muito ruim. E, por fim, é pensamento de culpa. A pessoa todo tempo está pensando que o mal que está acontecendo na vida dela é porque ela deve alguma coisa, é porque ela é uma pessoa errada. E é muito ruim esse tipo de culpa, porque leva a pessoa, muitas vezes, a assumir a delinquência, né? Já que eu não presto, eu não vou prestar mesmo. Mas isso tudo reflete sintomas de rejeição. Há uma raiz de rejeição no pensamento. E como é a vontade dessa pessoa que sofre a dor da rejeição? A vontade dessa pessoa é uma vontade fraca, ela tem pouco poder de decisão, ela sente uma fraqueza, né? Uma fraqueza, uma vontade fraca, ela tem um desânimo, ela tem uma vontade de sumir, ela tem uma agonia interior, parece que algo morreu na sua vontade. E isso leva a uma passividade terrível, que pode levar a uma agonia, que pode levar a um desejo, uma vontade de sumir, ou uma vontade de morrer. Vontade de morrer. E até algumas pessoas que já tentaram se matar, né? Diante dessa pressão toda de tristeza, inferioridade, insegurança, medo de fracassar, desânimo, e chega a um ponto de pensar em tirar a própria vida. É um conjunto aí. Mas, como é muito difícil viver, né, de uma forma assim tão para baixo, tão depressiva, muitas vezes a pessoa que ela se vê rejeitada por alguém do passado, como pai, mãe, né, como alguém querido, essa pessoa ela pode se tornar, ela pode ir para o outro lado, né, ela se tornar rebelde, revoltada. E aí há sintomas, né, na alma a respeito da revolta, a respeito da rebelião, né? A pessoa se torna rebelde. Os sintomas, quando a pessoa se torna rebelde com aquele que a rejeitou, ela se torna irada com aquele que se rejeitou. Ou seja, os sintomas emocionais são ira, pavio curto. Você é uma pessoa pavio curto, ou seja, você explode com facilidade, especialmente quando você percebe que a pessoa está te desagradando. Ou você é uma pessoa presunçosa, né? A presunção é outro sintoma. É quando você quer provar que você sempre sabe, você sempre pode. Provar que é forte, uma presunção, né? Uma sofisticação. Você sempre passar uma imagem que você está bem, você passa uma imagem de vitória, você passa uma imagem de conquista, você passa uma imagem que você pode. Mas isso é mentira às vezes, né? É só uma imagem. Então isso é sofisticação. O seu emocional é oscilante, né? Bipolar. Você exulta de alegria pela manhã e à tarde está em depressão, né? E à noite volta a se animar. Então, uma pessoa que tem um emocional muito volúvel, ela geralmente ela é revoltada. É uma pessoa que tem muita mágoa no coração, revolta com alguém do passado que a rejeitou. E como é o pensamento dessa pessoa revoltada? É um pensamento todo tempo de superioridade, de querer superar as pessoas, de competir, de querer mostrar que alguma coisa, há uma teimosia, há uma dificuldade de aceitar correção. Essas pessoas são muito manipuladoras, né? Elas tentam passar uma imagem falsa, elas tentam manipular situações e pessoas para se saírem bem. Então, isso afeta o caráter da pessoa, né? E vai produzindo enganos, né? Pensamentos enganosos. Então, como que é a vontade dessa pessoa que é revoltada? É uma vontade dominante, ela quer dominar as outras pessoas, né? É uma vontade controladora, mas ela é baseada numa vontade enganosa, né? Porque essa pessoa ela engana a si mesma, porque ela é forte,
E geralmente essas pessoas têm mágoas e ressentimentos profundos que levam até a pensamentos e desejos, né? Vontade de se vingar, vontade de vingança. E às vezes tem vontade de matar também, né? E pode até chegar a cometer um homicídio por causa disso, né? Geralmente quem comete um homicídio são pessoas, né? Assim, crimes passionais, que dizem assim, eu amava tanto, eu gostava tanto, mas aquela pessoa me traiu, me enganou, ou ciúme, né? Que a pessoa vai lá e mata. Então veja que nada justifica, né? Mas veja onde chegou, né, essa revolta, essa amargura, em descontar em alguém que não tinha nada a ver com o problema. Isso acontece muito. Agora, você imagine, né, a pessoa com essa carga toda, levar isso para o casamento, né? Uma mulher, ela é depressiva, ela casa com um homem revoltado, né, com um homem dominador. Já pensou o que acontece no casamento desse? Ou o contrário, né, um homem meio depressivo, meio devagar, meio cheio de traumas, ele se casa com uma mulher dominadora, mandona, né, uma mulher que passa por cima. Você imagine como vai ser esse relacionamento, né? Você imagine duas pessoas depressivas se casando, né, o que vai virar? Ou duas pessoas muito revoltadas com a vida. Pode causar até morte, né? Então, é necessário uma cura para tudo isso daí, né? Para que não aconteça algo pior até com outras pessoas. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo da ministração de cura interior, exatamente para vencer esses problemas do passado, esses traumas do passado, essas dores do passado. E há como vencer, pastor? Claro que há, né? A gente trabalha com isso há 30 anos e temos visto tantas pessoas, né, saírem dessa condição de rejeição, de revolta e se tornarem pessoas equilibradas, cheias de amor, né? Pessoas que sabem se relacionar bem. Muito bem. Então, falamos dos sintomas, né? Se você anotou aí esses sintomas na sua vida, você, então, tem um problema que precisa ser tratado. E a raiz desse problema, dos primeiros sintomas, é a rejeição. E no segundo, nos outros sintomas que eu falei, a raiz, além da rejeição, é a revolta, né? A rebelião. O que rege a rejeição é a incredulidade. A pessoa, ela tem dificuldade de crer no amor, em geral, né? Que é amor no mundo. E o rebelde, ele tem como base o orgulho, né? Eu vou provar que eu tenho valor, eu vou provar alguma coisa para alguém, né? Orgulho. Então, os sintomas estão baseados em rejeição, incredulidade ou revolta e orgulho. E o que acontece quando as pessoas não, elas têm esses sintomas dentro delas e elas passam por momentos de crise na vida? Elas vão buscar fuga nos prazeres, né? E muitas delas se viciam. Por exemplo, pessoas que elas vão buscar uma grande paixão, uma fuga para a rejeição, para o sentimento de abandono. Paixões geralmente que causam desilusões, né? Ou para os vícios, né? O vício é uma forma da pessoa se sentir mais corajosa, mais desinibida, mas o vício ele escraviza a pessoa, né? E aí vem as consequências. Os prazeres ilícitos, eles trazem consequências terríveis, né? Há pessoas que se refugiam na imoralidade sexual, na pornografia, na lascívia, no sexo ilícito. Isso tudo vicia e é terrível e escraviza a pessoa e rouba dela a capacidade de amar alguém, de amar, de ser uma pessoa que tem uma aliança de fidelidade com alguém, né? E é tão maravilhoso amar alguém dentro de um casamento, ser amado. Isso é muito maravilhoso, é o sonho, né, de toda pessoa que quer realmente ter uma vida equilibrada. E aí nós vemos as consequências, né, da fuga para a imoralidade. Tem pessoas que fogem para o mundo introspectivo. Tem pessoas que a fuga delas é tipo de prazeres, né, que viciam em geral. E todo vício traz seus malefícios. Muito bem. Então, a pessoa, além dela resolver o problema interior, né, do passado mal resolvido, ela também tem que resolver essas fugas, né, porque elas escravizam. E aí, então, nós vamos entrar no campo da cura.
agora, né? Então, nós já levantamos bastante problemas aqui. Nós falamos sobre os projetos de Deus, né, para a família, e quem tem uma família estruturada geralmente não tem esses sintomas. Mas nós falamos que nem sempre é assim, então falta pai, falta mãe, falta amor, há uma série de traumas que pode acontecer na vida, porque Deus não projetou, mas as pessoas que deixam o pecado tomar conta da sua vida acabam fazendo mal não só para elas, mas para os seus filhos também. Isso afeta os filhos, como nós vemos, né, aqui os exemplos. Então, agora a pergunta é como curar, né? Como ser curado dessas feridas interiores tão profundas, que podem ter vindo lá do ventre ou da infância, né? Ou até da adolescência. Bem, então vamos falar sobre a cura. Em primeiro lugar, Deus já sabia que o pecado geraria a morte, e não somente a morte física, mas a morte espiritual, separação de Deus e uma degradação da alma. Deus já sabia que a alma seria degradada, que os relacionamentos humanos baseados em pecado seriam relacionamentos altamente traumáticos e destrutivos. Deus já sabia que as feridas causadas pelo pecado dos pais contra os filhos, né, etc., gerariam um peso tão terrível que a maioria não conseguiria carregar. Então, o Velho Testamento todinho mostra isso, né? O pecado das pessoas e as consequências do pecado. E o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que não há um justo, nem um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Então, no Velho Testamento, as pessoas tinham que viver pela lei, tinham que guardar a lei. Se elas guardassem a lei, elas seriam bem-sucedidas. Mas se elas quebrassem leis, elas receberiam as consequências. E a Bíblia nos ensina que todos erraram, todos transgrediram. Não havia ninguém que pudesse vencer o pecado. Então, Deus providenciou um meio para nos salvar do pecado, nos libertar do poder do pecado, inclusive até perdoar os pecados e as consequências até. Então, esse meio foi que deveria vir um justo para a terra, e esse justo nasceu, Jesus Cristo, né? Ele viveu como ser humano e ele não pecou. E ele deveria entregar-se para ser o sacrifício perfeito diante de Deus, ou seja, expiar o pecado. Ele deveria ser alguém que substituísse os pecadores. Ao invés dos pecadores serem castigados, ele seria castigado no lugar deles, ele sendo um justo. E por isso que ele aceitou a cruz, ele foi até a cruz, ele foi obediente até a cruz. E lá na cruz ele levou todas as nossas feridas, pecados, mazelas, pesos. Ali na cruz ele levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos males. Ali na cruz Jesus recebeu o que nós deveríamos receber. E por isso que a palavra diz que isso é graça, ou seja, favor imerecido. Deus nos perdoa em Cristo, Deus nos liberta em Cristo, isso é pela graça. Só que nós temos que crer, nós temos que usar a nossa fé para receber essa graça maravilhosa. Então, toda a cura está baseada no grande amor de Deus revelado na cruz de Cristo. Lá está a cura da alma. Mas como isso acontece, pastor? Então, eu vou dar exemplos, né, para que vocês possam entender como isso acontece. Eu estava um dia aconselhando um casal e o marido levou a esposa porque ela tentou se matar cortando o pescoço com uma tesoura. Ela passou a tesoura no pescoço e por alguns milímetros a tesoura não atingiu, né, a artéria principal, o que a levaria a óbito, né? E o marido ficou em desespero e atendeu, e ela tentou mesmo se matar. E ela era uma pessoa muito perturbada, muito nervosa. Então, quando ela melhorou um pouco, o marido a levou para mim, para que eu pudesse ministrar essa vida. Acontece que ela estava assim um tanto ainda transtornada, né? E o marido falou: olha, pastor, minha esposa aqui, ela tem demônio, né? O senhor vai ver que uma hora vai manifestar o demônio, o senhor expulsa. Eu disse: bem, se ela tem demônio, então isso seria o menor problema, né? Porque pior que os demônios são aquilo que atraiu os demônios. Eu disse: fique tranquilo. Então, eu comecei a conversar com ela e fazer um levantamento da sua vida. Como foi sua criação, né? Como era o seu pai?
Meu pai era alcoólatra, traía minha mãe, meu pai era meio violento, eles brigavam muito. Então, meu pai, ele era um homem que não era um bom modelo de pai. Eu não gostava do meu pai. E a sua mãe? Minha mãe era muito passiva, aceitava tudo. E eu não gostava do jeito da minha mãe porque ela sofria muito. Então, eu decidi que com 13 anos de idade eu iria sair de casa, porque eles não eram bons modelos para mim. Eu não queria um homem igual ao meu pai, eu não queria ser igual à minha mãe. Então eu saí de casa, ela conta, né? Mas com 13 anos ela conheceu um rapaz, um namorado, que gostou dela e ela engravidou e eles se juntaram. E ela teve aí uma filha, né? E depois desse ajuntamento ela teve um filho. Só que esse marido dela, né, esse companheiro, veio atraí-la. Ela não aceitava a traição. Ela disse, então, quando ele me traiu, pastor, eu deixei. E eu fui criar o meu casal de filhos, né? Aí eu conheci um outro homem que era bom e a gente se juntou e eu tive mais um filho. E esse homem era bom para mim. Só que aí um dia ele me traiu também. E eu não sou mulher de aceitar e eu mandei ele embora, apesar que ele era bom. E aí eu disse, vou criar meus filhos sozinha. E aí então eu comecei a trabalhar fora e contratei uma empregada, né, uma secretária para cuidar dos meus 3 filhos. Eu trabalhava fora para sustentar a família e eu não tinha marido. E aí então aconteceu a maior desgraça da minha vida, pastor, porque um dia eu cheguei em casa do trabalho e a menina que cuidava dos meus filhos não estava lá. E eu só vi os 2 meninos sentados no sofá e eu perguntei, cadê a irmã de vocês? E eles não sabiam responder, que eles eram pequenos. Então eu saí pela casa procurando, desesperada, pensando que a menina tinha sido sequestrada ou sumido. E para minha surpresa, pastor, eu vi a pior coisa, a pior cena da minha vida. Quando eu fui no quintal, olhei a cisterna, a menina tinha caído dentro do poço, né? Estava morta lá, já afogada. Então aquele dia a minha vida acabou, ela contando, né? Minha vida acabou. Ali era uma mistura de angústia, de dor, de culpa, de tudo. E aí eu fiquei muito mal. Foi onde eu conheci esse homem, né, que é meu marido atual, e a gente começou também a ter problemas e brigas, e aí ele me levou para a igreja. E eu estou há 10 anos na igreja, pastor. Mas nesses dias eu tive uma crise comigo mesmo, lembrando o meu passado, tudo que aconteceu, uma crise muito grande. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a tesoura e passei no pescoço para me matar, porque eu não queria mais viver, sabe? E aí, né, estou viva, não sei como, né, carregando tudo isso. Então, ela relatou, né, a vida dela e eu disse, parece que você tem sintomas também, que demônios te acompanham. Ela falou, eu vejo culto, ouço voz e tal. Obviamente, né, que espírito de morte acompanhava. E aí, então, eu disse, muito bem, então nós vamos ver aqui como será a sua cura. E eu falando ali com Deus, né? E eu disse para Deus, está muito óbvio, né, Senhor, que essa mulher ela tem uma série de problemas. Aí eu comecei a descrever para ela, olha, você saiu de casa cedo, né? Você não via os pais como modelo, você não queria nunca casar com um homem igual ao seu pai, mas todos os homens da sua vida foram igual ao seu pai, lhe traíram, olha aí. E você não queria ser igual à sua mãe passiva, né? Só que aconteceu uma coisa pior, porque você não foi passiva, mas você perdeu uma filha, você se culpa por isso, né? E realmente, em certa forma, você é culpada, porque quem tinha que cuidar dos filhos era você, né? E aí você resolveu trabalhar fora e deixar na mão dos outros, e a menina morreu, né? E depois você largou do primeiro, largou do segundo, ficou só no terceiro, que você também tem raiva, problema. E você está na igreja há 10 anos, a sua vida não mudou, né, meu irmão? Então, todos esses fatores, obviamente, levaram você a querer se matar. Mas Deus está me falando aqui que o fator principal você não entende. Esse fator principal é que te levou a se matar, a tentar se matar. E ela falou que foi. Foi que Deus, nunca foi Deus na sua vida. O Deus da sua vida é você. E você não é o Deus da sua vida, você é o diabo da sua vida. Porque você, veja bem,
Você manda em você. Então, desde criança, você falou assim, eu vou sair de casa. Saí, você mandou, né? Vou juntar com esse homem, juntou. Vou engravidar, engravidou. Né? Eu não vou casar, não casou. Eu vou separar, separou. Vou criar meus filhos com outro homem. Você arrumou outro. E aí esse outro te traiu. Aí você também decidiu, vou mandar ele embora. Você decidiu, eu vou morar, eu vou trabalhar fora. Você mandava em você, você era o Deus. Só que aí, você sendo Deus da sua vida, você perdeu uma filha e você se culpa. Você se culpa muito, né? E aí, como você é Deus da sua vida, você arrumou um outro homem que você quer largar dele e você nunca nem nasceu de novo. E como você é um diabo da sua vida, você decidiu matar você. Você deu o veredito para você e disse, eu vou te matar e te mandar para o inferno. Então veja que você não conhece Deus. Você precisa conhecer a cruz de Cristo e o amor de Cristo lá naquela cruz, o amor de Deus por você naquela cruz. Porque é o único lugar que você vai poder vencer esse orgulho, essa rejeição, esse ódio, esse ressentimento que você tem dos seus pais e de você mesmo. Eu terminei de falar aquilo, né? Ela caiu no chão e começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E de repente eu vi que o semblante dela ia mudando e ela dizia assim, eu estou vendo a cruz, eu estou vendo a cruz. E eu dizia, entregue tudo que você não dá conta. Entregue o teu passado, os teus pecados, entregue aquela mágoa que você tinha do seu pai, da sua mãe, entregue os seus casamentos frustrados, entregue essa culpa dessa filha que morreu porque você não aguenta carregar isso. Para isso que Jesus morreu na cruz. Vai entregando as traições dos maridos, vai entregando as desilusões da vida. E ela foi entregando, entregando. Entregue também o comando da sua vida. Entregue também, peça perdão que você tentou se matar. E foi algo muito forte, 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 forte. Assim. Eu vi aquela mulher nascendo de novo na minha frente. Por quê? Porque ela teve um encontro com a cruz de Cristo. Ela entendeu o amor de Deus. Então, toda aquela rebelião, aquela revolta caiu por terra quando ela viu aquele grande amor. E agora ela podia se tornar uma pessoa humilde, não rejeitaria mais ela mesma, né? Sabe, ela saiu de lá curada. Depois eu encontrei o marido dela na rua e perguntei como sua mulher está. Ele disse, está uma maravilha. Está uma maravilha, pastor. Eu falei, que bom, né? Então ela recebeu uma cura. Qual era o problema dela? Ela era revoltada com os pais. Ela se sentia que os pais não eram modelo para ela. E ela quis ser, mas ela não tinha estrutura para isso, né? Então ela tomou um monte de decisões erradas. Outro exemplo, né? Agora um exemplo muito forte de rejeição foi uma menina, né? Que ela foi criada aí, né? Pelo pai, um pai muito prostituto, né? A mãe muito passiva. E essa menina foi abusada sexualmente pelo pai dos 9 aos 12 anos, né? E ela ficou com um trauma muito grande. E depois, na sua juventude, adolescência, ela se envolveu com homens, era muito carente, sempre foi usada pelos homens e abusada, né? Ela conta que foi numa festa lá, no fim da festa, 2 rapazes ofereceram carona para ela, entrou no carro, né? Quer dizer, uma moça não vai fazer uma coisa dessas, né? E ela fez, foi abusada, né? Obviamente, os camaradas estavam mal intencionados. É uma história assim. E essa moça não conseguia nem erguer a cabeça quando falava comigo. Contou uma série de histórias, né, de rejeição, de problemas sérios, muito sérios. E ela estava numa depressão profunda, né? Ela tinha tentado se matar já algumas vezes. E contando a história, eu disse para ela, você é crente? Eu sou crente, mas eu não tenho essa fé. Eu já tentei me matar, eu acho que Deus me rejeita, as pessoas me rejeitam. Eu acredito que eu nunca vou ser feliz na minha vida, né? E era uma história só de fracasso, sabe? Fracasso, semblante cabisbaixo, né? E aquela rejeição, ela transformava numa moça até feia, né? Porque existe pessoa feia, né? Existe pessoa maltratada, doente, né? Pessoa que não gosta de si mesma se torna feia. Uma pessoa saudável, de bem com a vida, geralmente vai se tornar uma pessoa formosa, né? Ela estava bem feia mesmo, abatida.
E eu não sabia mais o que ministrar para levantá-la, porque ela se sentia rejeitada pelo pai, pela mãe, por todo mundo, né? E aí, então, orando ali e buscando entender aquela situação, Deus disse para mim, olha, ela tem problema comigo. Eu disse, mas como ela tem problema com o senhor, né? O senhor não fez nada de errado, né, na vida dela. Ele disse assim, mas ela pensa que eu não a amo. Então, faça perguntas para ela, filho. E eu disse para ela, você crê que Deus existe, minha irmã? E ela disse assim, eu creio que Deus existe sim, pastor. E você crê que Deus é amor? E ela parou um pouco, começou a chorar e disse, sim, Deus é amor. Então, pergunta para Deus assim, o senhor me ama? Aí ela entrou em desespero, né? Começou a chorar. Não, não posso perguntar isso para Deus. Pergunte, o senhor me ama? E aí, então, ela começou a entrar em desespero, começou a chorar. E aí eu respondi para ela, Deus está dizendo que Ele te ama, sim. Então eu disse para ela, então pergunte para Deus, se o senhor me ama, por que que quando meu pai me abusou por 3 anos, o senhor não fez nada? Onde o senhor estava quando meu pai me abusava por 3 anos na minha vida? E entrou em desespero. E essa é uma pergunta difícil. Eu falei para Deus, o senhor vai responder, porque eu não sei responder isso. Onde o senhor estava, né? O senhor não ama? E por que o senhor permitiu essa menina ser abusada 3 anos pelo pai? Não fez nada. Então Deus disse no meu coração, eu vou responder para ela, onde eu estava, quando o pai dela abusava. E aí então ela em prantos, eu disse, Deus está falando no meu coração para te responder. Ele está me usando para te responder, ele está dizendo o seguinte, filha, eu estava no mesmo lugar quando pegaram o meu filho, inocente, sem pecado, e o condenaram como um bandido, e bateram na cara dele, eu não fiz nada para defender. Aí depois diziam, profetiza Cristo, quem te bateu? E davam socos nele, injustamente. Depois o amarraram com cordas e o levaram, eu não fiz nada. Depois o torturaram com muitos chicotes e varas, né? Ele apanhou com varas e com chicotes terríveis. E eu não defendi. Eu estava no mesmo lugar, não fiz nada. Depois levaram ele para ser novamente julgado e trocaram ele por um bandido, Barrabás. Eu não fiz nada. E depois ele foi condenado por outra autoridade lá e foi entregue aos soldados, que tiraram a sua roupa e humilharam e bateram nele nu e colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. E eu não fiz nada. E aí depois colocaram ele para carregar a cruz, ele caiu e eu não fiz nada. E depois cravaram os cravos nas mãos e nos pés e eu não defendi. Então, quando ele estava naquela cruz, filha, todos os males vieram sobre ele. Todos os pecados, todos os abusos sexuais, até o do seu pai com você, a sua dor, a sua ferida, essa ferida de rejeição, os traumas, sabe? As guerras, a mortandade, o pecado, a iniquidade, a maldade, as mentiras, os adultérios, as traições, tudo, meu Deus, tudo veio sobre ele. Tudo veio sobre ele. Então ele não suportou aquela carga, porque até então ele dizia, o Pai está comigo, o Pai está comigo. E ele clamou a mim, meu pai, e eu não respondi nada. Ele disse, por que me desamparaste? Eu não fiz nada. E ele morreu. Mas sabe, filha, porque eu não fiz nada? Porque se eu fizesse alguma coisa, não haveria esperança para você e para ninguém. Exatamente, eu não fiz nada porque tinha que levar a consequência, a dor do pecado, as maldições do mal, porque eu sabia que o ser humano não tinha condição de carregar esses males. O pecado ia produzir um fardo tão pesado que os seres humanos não iriam suportar a dor da rejeição, do abuso sexual, a dor da morte, da guerra, da perdição, do desamor. Então, eu não podia fazer nada. Então, eu estava naquela cruz sofrendo com meu filho, a separação dele.
porque eu tive que me separar dele. Eu nunca o rejeitei. Mas foi um sofrimento, uma dor por causa de você. Na hora que ela morreu, começou a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E ela dizia, eu estou vendo a cruz, eu estou vendo a cruz, pastor, eu estou vendo ele na cruz. Eu disse, então entregue tudo que te faz mal, entregue tudo que te pesa, entregue tudo que te pesa. Porque Deus dizia para ela, entrega, filha, se não morrer, a sua vida já está um inferno. Você carrega uma coisa que você não suporta. Ela foi entregando o abuso do pai, ela foi entregando aqueles anos de sofrimento, de rejeição, e ela foi entregando aquela inferioridade, ela foi entregando toda aquela passividade, entregando, 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 e ela foi ficando leve, 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 leve. E Deus foi falando para ela, eu fiz tudo por você. Meu filho morreu na cruz por você. Eu entreguei ele por você. Eu estava nele perdoando seus pecados da humanidade. Eu estava ali. Então eu não estava fazendo nada. Eu estava ali providenciando a sua cura. Então aí ela entrou em desespero, ela começou a chorar, entregar tudo para Jesus. E ele disse assim, sabe, quem tinha a obrigação de te proteger era o pai. Eu criei o homem para ser pai, para proteger os filhos, mas o seu pai não te protegeu. O seu pai abusou de você. E o seu pai, ele já está diante de um juízo. O seu pai já está sofrendo as consequências dos erros dele. Então aquela menina levantou dali com semblante vivo, transformada, ela nasceu de novo, e ela saiu leve, estava bem, bem, bem. Aí ela olhou para mim e disse, eu estou bem agora, pastor, estou bem, eu fui curada, eu fui resgatada, nunca mais a minha vida vai ser a mesma. Mas aí eu disse para ela, mas o que seu pai fez é muito grave. Então é o seguinte, filha, você está bem agora, mas vamos orar agora para Deus punir o seu pai ser preso, é um pedófilo, né? Ou seu pai ir para o inferno, porque é melhor ele ir para o inferno. Porque ele merece ir para o inferno. Ela disse, como assim, pastor? Não, porque ele abusou de você 3 anos, é um pedófilo, tem que ser feita a justiça. Como assim justiça? Não, tem que fazer a justiça, não é um homem mau. Ela disse, não, pastor, Jesus me perdoou. Eu quero perdoar meu pai, eu quero que Deus perdoe meu pai. Eu não quero que ele seja punido, não, pastor. Eu quero que ele conheça a cruz da mesma forma que eu. Eu disse, então você perdoa? Ela falou, é lógico que eu perdoo, Jesus já me perdoou. Eu falei, então glória a Deus que você está realmente curada, transformada, e Jesus lavou a sua vida, a sua alma, nem mágoa mais tem, que maravilha. E essa moça saiu de lá restaurada, né? Para agora viver o seu destino, para agora servir a Deus, ser fiel, ser uma mulher de Deus, casar-se, né? Ter um lar estruturado e ter uma profissão e crescer. Olha que cura maravilhosa, né, que aconteceu. Então são muitas experiências assim de cura, né? Muitas que eu poderia contar aqui. Como uma vez também eu fiz uma reconciliação familiar, foi muito forte, né? Um rapaz me procurou e ele contou a história, né, que tinha uma mãe muito dominadora e a sua mãe era uma pessoa muito difícil, e etc, etc. E a sua mãe por lá, ela largou do seu pai, né, e criou os filhos sozinha e tal, e era muito dominadora. E no tempo que ela vivia com o marido, ela mandava no marido. Então esse rapaz falou que cresceu chateado com a mãe, com as atitudes da mãe, mas nunca falou nada. E aí, então, a vida continua e ele começa a se relacionar com a primeira namorada, se apaixonou, mas depois largou dela, desiludiu, arrumou outro, se apaixonou, desiludiu. E era assim até que ele arrumou uma e se casou. E era o maior amor, né? Passaram-se 3 anos, ele desiludiu, também perdeu o amor e abandonou essa esposa. E aí, então, quando ele estava já na 4ª mulher, né, quarto envolvimento, já para se separar também, ele sofreu um acidente, quase morreu. E lá, estando em estado meio de coma no hospital, né, um acidente de moto, foi uma profeta lá, e Deus usou para dizer, a última chance que eu te dou, porque você é extremamente leviano com mulher, e essa é a última chance que eu te dou. Então, ele conseguiu escapar da morte, saiu do hospital muito preocupado,
E ele disse, então, eu preciso buscar ajuda. E ele veio procurar ajuda em mim, né? Porque ele ouviu falar. E eu estava fazendo esse aconselhamento com ele. Ele disse, por que eu sou assim, pastor? E Deus disse, se eu fizer isso mais uma vez, se eu defraudar uma mulher, ou seja, eu começo gostando, amando e tudo, e depois eu simplesmente não tenho mais amor, eu desprezo, eu até traio. Eu não quero ser mais assim, mas eu não consigo ser diferente. O que acontece comigo? Naquela hora, analisando todo o contexto da vida dele, o pano de fundo, né, o relacionamento com a mãe, ficou evidente. Ele desenvolveu uma aversão à figura feminina. Ele, ao mesmo tempo, era carente da mãe, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma aversão à mãe, porque a mãe era mandona, ela mandava no pai, ela mandava nele. Ele tinha uma mágoa dessa mãe, mas ele nunca teve coragem de falar dessa mágoa. E essa mágoa se tornou em mágoa de mulher. E, ao mesmo tempo que ele era carente, ele se apaixonava um tempo, e depois de um tempo ele desiludia, né, dessa paixão, e ele abandonava a mulher, né, naquela mágoa que estava dentro dele, não sabia que na verdade era a mágoa da mãe. Eu falei, aí está a raiz do seu problema. Você nunca resolveu o seu passado com a sua mãe. Você é carente de mãe, mas ao mesmo tempo você tem uma mágoa profunda da sua mãe. Você rejeita a figura feminina. Você não valoriza nenhuma mulher na sua vida. Você precisa ser restaurado. Ele disse, como faz isso? Eu disse, tem que reunir a família para você honrar a sua mãe na frente de todo mundo. Depois contar o que aconteceu e pedir perdão para sua mãe e pedir a bênção para você amar uma mulher só. E os irmãos? São todos igual eu, casamento destruídos, irmãs casamento destruídos. Eu falei, então reúna eles também. E foi muito interessante, né, aquilo, porque a gente reuniu na casa, né, da mãe, e ela nem sabia o que ia acontecer, era mais ou menos surpresa. Ele falou, vai ser uma coisa boa, vem um pastor aí dar uma palavra para nós e tal. Aí eu falei um pouco, né, sobre isso, eu falei sobre o plano de Deus para a família, e o que acontece quando a separação, e o que acontece quando a mãe é muito dominante, né, o pai, etc, etc, etc. Dei um breve estudo e falei, mas o filho aqui quer dar uma palavra. Aí ele foi para frente e naquela hora ele começou a honrar a mãe dele, dizer o valor que ela tinha e tudo de bom que ela era. Até aí ficou assim, né, um ambiente meio quebrantado, mas não muito. Aí ele começou a contar a história dele. Mas sabe, mãe, desde cedo eu tenho mágoa da senhora, eu nunca tive coragem de falar, eu me sentia reprimido, a senhora era muito dominante. E eu pensava no meu coração, nunca vou ter uma mulher igual a minha mãe. E aí então eu amava uma mulher, depois rejeitava, amava outra e rejeitava, e foi assim até que eu sofri um acidente. E eu, sinceramente, não consigo ter amor por mulher, porque na verdade eu tenho uma mágoa muito grande da senhora, e hoje eu quero lhe pedir perdão, porque eu nunca tive coragem de falar dessa mágoa. E eu preciso da tua bênção, porque eu não tenho bênção para amar uma mulher. Naquela hora que ele falou isso, aí a outra irmã tomou a palavra e falou a mesma coisa. O outro irmão tomou a palavra e falou a mesma coisa. E aquela mulher começou a chorar e chorar, aquela mãe. Ela disse, eu não sabia de nada disso, agora estou enxergando. E ela começou a valorizar cada filho, dizer o valor e pedir perdão das atitudes dela. Mas foi tão poderoso o que aconteceu, sabe? Houve uma reconciliação, eles se abraçaram, se perdoaram, aquela mãe liberou aquele filho, sabe? Ele saiu dali curado, sabe? Daquilo. E depois formou família e ficou bem, né? Até hoje, se não me engano. Ele está bem até hoje, né? Com a sua esposa. Olha que maravilha, né? Como que Deus operou uma reconciliação, uma cura. Por quê? Porque a pessoa nunca compartilhou, a pessoa escondeu aquilo, né? Então, um dos primeiros passos que a gente dá para sermos curados a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe. Você deve procurar seu pai e a sua mãe, sabe? Mesmo que não te criou, mesmo que seja uma pessoa difícil, mesmo que seja uma pessoa que não é de diálogo. Mas quando a gente honra pai e mãe, a gente chega falando o valor que tem esse pai e essa mãe, já desarma. O orgulho cai por terra. Então chega falando, o Senhor me criou, ou o Senhor foi bom tempo, ou o Senhor me gerou, o Senhor é meu pai, é bom ter um pai. Eu não estou aqui para lhe julgar, porque eu não sou melhor que o Senhor. A senhora, né, minha mãe, eu lhe amo, a senhora me criou assim, assim.
E aí depois, em segundo lugar, você confessa seus pecados. Eu fui um filho assim, eu não fui melhor, eu fui rebelde, eu aprontei isso e aquilo, eu me prostituí, eu caí em adultério, eu roubei, eu maquinei o mal, eu me viciei, eu fiz isso e aquilo, eu desonrei, eu roubei. E você vai contando todos os pecados. E aí, em arrependimento, você pede perdão. Aí, no final, você fala, eu vim buscar a bênção que eu não tenho, porque eu não consigo ser feliz no casamento, eu não consigo prosperar na vida, eu não consigo nem espiritualmente me firmar, eu não tenho saúde, por favor, me dê a sua bênção. Aí é igual tirar com a mão, porque aí o pai e a mãe vêm, perdoam, abraçam, pedem perdão e liberam aquela vida, liberam, sabe o que é liberar? É quando abençoa no mundo espiritual, abençoa completamente. E aí, então, aquela pessoa é livre, livre, livre para viver o destino dela. Ela é livre, ela é curada daquelas mazelas. Então, outro tipo de cura, né, que eu estou dando para você. Então, seja como for, a cura está, em primeiro lugar, em ter uma revelação do grande amor de Deus na cruz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo. Então, você que tem uma ferida emocional, você deve se trancar no quarto e buscar a Deus. E falar, Deus, me revela o que Jesus estava fazendo naquela cruz. Senhor Jesus, me revela o teu amor. Por que o Senhor foi para aquela cruz? O que aquela cruz tem a ver comigo? Que amor é esse? Me revela. Me revela o que eu tenho a ver com esse amor que o Senhor derramou ali na cruz por mim. E aí você vai ter uma revelação do amor de Deus. Esse amor de Deus é tão profundo que ele cura qualquer mazela, qualquer dor. Porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas mazelas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a primeira coisa é ter uma revelação da cruz, do grande amor de Deus em Cristo. E a segunda coisa que você faz a partir desse amor é fazer uma reconciliação familiar. Ou seja, reunir o seu pai, sua mãe, alguém que lhe criou, né, as pessoas que lhe criaram, e honrar essas pessoas. Honrar, falar o valor que elas têm, a importância. Em segundo lugar, confessar todos os seus pecados. Todos, todos. Como assim, pastor? Todos. Os seus pais têm que saber de todos os seus pecados, das desonras. E aí você deve pedir perdão. E quando você pede perdão e eles te abençoam, eles te perdoam, é igual tirar com a mão. Depois você pede a bênção nas áreas que você é travado, você é travada. Sabe, tem gente que fala, nunca fui feliz em casamento, nunca fui feliz na vida sentimental, nunca fui feliz na vida profissional, nunca me firmei no evangelho. Por que será? Porque é um bloqueio. Mas na hora que o seu pai e a sua mãe liberam você, aquilo é desbloqueado, que é uma bênção que passa de pai para filho. E essa bênção, ela passa através da honra. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Então, muitas pessoas são curadas aí nessa reconciliação com os pais, por incrível que pareça, né? Vem uma cura total. E depois você vai andar pela fé, ou seja, na fé, nesse amor derramado lá na cruz. A fé nesse amor que carregou o que você não pode carregar. Então, se há um peso na tua vida, entregue para Jesus, porque você vai cair pelo caminho. A Bíblia diz que o fardo é leve, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não é para nós carregarmos um peso insuportável, porque nós vamos cair. Jesus levou. Então, estou dando exemplo para você, né? De como você pode ser curado do seu interior a partir do momento que você tem essa revelação do amor de Cristo na cruz. Você faz uma reconciliação familiar com seus pais, que você resolve o seu passado, que você joga a luz na sua vida, que você não esconda mais nada. Né? Aí Deus vai perdoar você e você vai andar num caminho de libertação. Agora, certos pecados que não devem ser confessados, né? Por exemplo, às vezes a mulher traiu o marido, né? Tem marido que não quer saber, não tem estrutura para saber. Então é melhor essa mulher se consertar, né, com um conselheiro, uma conselheira, um pastor, uma pastora. E a partir daí, então, ela tomar jeito na vida e acabar com isso, né? E confessar talvez para os seus pais. Se ela se tornar uma mulher fiel, o marido já está bom, ele não quer nem saber, né, o que aconteceu.
Já quando o marido trai a esposa, às vezes ele tem que falar, porque a esposa já desconfia e quer saber, e mulher quer saber mais que homem, né? Então, às vezes é necessário contar todo o contexto, pedir perdão, e provavelmente haverá perdão. Mas há pecados, a maioria deles nós temos que confessar. Mas há também alguns que a gente só confessa para Deus, né? Mas seja como for, é necessário você fazer um concerto com seus pais e receber a bênção deles, porque aí você recebe a bênção de Deus. Então, é um resumo, né, que eu estou dando sobre cura interior, né? É um resumo para você aplicar na sua vida, certo? E se você aplicar tudo isso que eu falei, realmente você tem feridas, Deus vai lhe curar. Você vai superar, eu tenho certeza absoluta. Muito bem? Então, nós estamos caminhando já para o final, né, desse estudo sobre cura interior. Eu gostaria agora de orar com você. Então, você vai colocar a sua vida diante de Deus. E nós vamos orar agora. Sim, Pai, em nome de Jesus, nós pregamos a Tua palavra, esse ensino tão profundo e poderoso, que o Senhor levou na cruz todas as enfermidades, males, mazelas. Mas há pessoas aqui, Pai, que dizem que uma tristeza as acompanha, uma raiva de si, uma depressão, uma apatia, se sente inferior, Pai, medo de fracassar, culpa de desânimo, uma sensação de morte, uma fraqueza terrível, já tentou até se matar. E essa pessoa hoje ouviu a Tua palavra, Senhor, ela creu, ela não quer mais viver assim. Então que ela entregue essa dor que ela carrega, essa rejeição do pai, da mãe, de marido, de alguém, da esposa. Que ela entregue agora, porque ela sabe que é um peso insuportável. Ela não pode mais carregar isso, que ela entregue agora lá na cruz do Calvário. E essa pessoa, Pai, que hoje é arrogante, é uma pessoa irada, rebelde, com pensamentos cheios de orgulho, de altivez, de manipulação, de vingança, que essa pessoa agora se arrependa olhando para a cruz, que ela consiga lançar na cruz todas as amarguras que ela tem do seu pai, da sua mãe, de outros seres humanos, que ela entregue, que ela não ande mais nesse caminho destrutivo, que esse é um caminho de solidão, esse é um caminho que vai gerar só intrigas e confusão, e talvez a pessoa dure muito menos tempo na terra por causa disso. Tenha misericórdia, meu Senhor. Tenha misericórdia. Perdoa essa vida. Entrega toda a ira ao Senhor. Entrega toda a dor ao Senhor. Entrega todo desejo de vingança para Deus hoje. Não vale a pena. O que aconteceu com você, as injustiças, os males, sabe? É porque o pecado dominou as pessoas. Jesus te perdoa, sabe? E Ele te dá uma nova chance para você recomeçar. E você não é melhor que ninguém que te ofendeu, porque você também já fez muitas coisas erradas. Receba o perdão de Cristo e viva o amor de Deus agora. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos por aqueles que foram abusados sexualmente, que isso abalou terrivelmente a sua fé, a sua vida, seu casamento. Que eles possam procurar os seus pais e resolver isso em nome de Jesus e receber a cura. Também aqueles que sofreram violência, essas mulheres, Pai, que foram traídas pelo marido e o marido abandonou. Em nome de Jesus, vem o teu conforto, Pai. Vem a tua graça, a tua alegria, Pai. A tua alegria nessas vidas, porque o Senhor levou na cruz também a rejeição, a traição, o abandono. O Senhor sabe o que é isso, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa vida confie no Senhor, Pai. O Senhor vai restaurar. Que ela libere perdão ao Senhor, que ela não prenda essa pessoa, porque assim o Senhor vai dar o melhor para ela, Pai. Eu quero abençoar, ó Pai, cada marido, cada esposa, cada homem, cada mulher, cada um que nos acompanha nesse estudo. Que haja cura, que haja uma libertação, que haja uma luz, que esse peso saia, que esse fardo pesado seja cravado lá na cruz. Não carregue mais, não carregue mais, não carregue mais. Receba um destino de Deus, de ser homem de uma só mulher, mulher de um só homem. Receba de Deus o destino de você ser pai, ser mãe. Receba o destino de você ser uma pessoa que você vai dar certo na sua profissão, na sua vocação. Receba a bênção de ter saúde. Receba a bênção de ser um servo, uma serva de Deus que nunca se desvie do Evangelho.
receba todas essas bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, né? Então, nós conseguimos ministrar aí esse estudo, 1h15, mais ou menos, né? Graças a Deus. Estamos aí disponíveis também para algumas perguntas, algumas dúvidas que os irmãos possam ter. Né, pastora Samara? Isso, pastor. Nós temos aqui, a Camila perguntou, pastor, tenho uma dúvida. Eu posso resolver o meu passado no pessoal com eles e honrá-los na frente de todo mundo? Acho que ela está perguntando Olha, em relação aos pais, né? É importante, primeiro, essa pessoa ter uma conversa com seu pai e com a sua mãe, só entre eles dois, e fazer essa reconciliação, né? Onde ela vai honrar, confessar seus pecados e pedir perdão para eles. E depois consultá-los, né? Se eles aceitam que ela faça isso diante de outros familiares, né? Então, nessa primeira, ela já vai receber a bênção, né? E na segunda, ela já pode até usá-la para impactar a família e outros entes da família. Se ela tem essa necessidade, é bom sim, né? Aí faria uma reunião maior, marcaria aí algum evento, né, com esses, para que ela possa fazer. Mas ela deve fazer nessa sequência, né? Honrar os pais, dizer o valor que eles têm, confessar todos os seus pecados, pedir perdão e pedir a bênção dos seus pais. Essa é a sequência para a cura. Então é possível sim. Outra pergunta. Quando os pais não estão mais aqui com nós, que já faleceram, né, no caso? A gente busca representantes, né? Tio que representa o pai, uma tia que representa a mãe, ou um pastor que representa o pai, uma pastora que representa a mãe, ou alguém da família que a pessoa considera pai e uma mãe. E aí então fala, olha, meu pai não está, mas eu queria que você representasse. Então aí essa pessoa honra, confessa seus pecados e pega a bênção, né? Da mesma forma. Então é possível fazer, né, essa reconciliação através dessa representação, né, que essa pessoa vai fazer. Assim fica bem também. A Daniela fez a mesma pergunta, disse que o pai faleceu há 6 meses e não conseguiu pedir perdão e como ela pode fazer. O senhor já respondeu. E a Adriana, isso. Ela está perguntando no caso dos pais que moram em outro estado, como fazer a reconciliação familiar? O ideal sempre é pessoalmente, né, marcar um encontro, mas se isso não é possível, né, devido a questões financeiras, então faz uma reunião aí, né, via WhatsApp. Hoje em dia a tecnologia, você tem esse vídeo, né, que você acrescenta outra pessoa, né? Então você faz uma chamada e coloca o maisinho lá, acrescenta outra. E aí pelo próprio vídeo do WhatsApp você fazer isso com pai e mãe, né? Eu creio que surte o mesmo efeito. E se um dia se encontrarem fisicamente, façam de uma maneira mais profunda, mas é possível fazer pelo celular. Sim. O Daniel e a Meire perguntaram, pastor, e quando se percebe esses sintomas entre os irmãos que ainda não são crentes, como proceder? Então, a pessoa deve convidá-los para uma reunião e falar, olha, eu gostaria de falar para vocês sobre um estudo, né? Uma ministração sobre reconciliação familiar. E aí, então, essa pessoa, ela fala sobre o plano de Deus, né, para pais e filhos, né, pai, mãe e filhos, a quebra desse princípio, as consequências e como restaurar através da reconciliação, honrando, pedindo perdão e pedindo a bênção. Então, dá um breve estudo e vê o que acontece. Se esses familiares forem tocados e quiserem, então aí vai acontecer algo maravilhoso. Eu já fiz muitas vezes isso, né, reuniões com crentes e descrentes juntos, e na hora que o pai de família, a mãe de família iam lá na frente, o efeito é tremendo, né? Todo mundo começa a chorar, até quem não é crente se quebranta. É algo muito forte isso, né? Mas tem que ser feito na sequência, como eu disse aqui. E com certeza vai surtir. Muito bem. Aqui no chat,
não tem mais nenhuma pergunta, mas se alguém quiser liberar o microfone para perguntar. Não, não, tem uma pergunta aqui, pastor. Pastor, se não quiser falar ou honrar na frente de todos, não precisa, né? Só com os pais. Só com os pais, só com os pais. É importante fazer só com os pais e com o conselheiro, né? Então, claro, é possível, sim, é bom que seja assim. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta falando? Pode ativar o seu áudio e perguntar. Pastor, assim, eu pensei em fazer o seguinte, é como eu ouvi perguntado, meu pai faleceu há 6 meses, né? E eu não tive o Sim, prazer de sim, pedir perdão e nem tive o prazer de estar presente, que ele claro. faleceu em Goiânia. Sim, Mas ele foi enterrado aqui. Só que eu pensei em ir no sim, cemitério, ter aquele meu momento com ele. É errado fazer isso? claro. Não, não é É, errado, né? porque quando você chega no cemitério, não é errado. Você não deve falar com o morto, né? Mas você deve ir no cemitério e falar assim: olha, Deus, o Senhor sabe onde meu pai está. Então, eu vou desabafar aqui no cemitério. Se o meu pai estivesse vivo, eu ia falar assim: pai. Aí você começa a falar tal, 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 né? Então, por favor, Deus, leve essa mensagem onde ele estiver, porque o Senhor é dono das almas, né? Então, você não tem acesso ao seu pai, porque ele morreu. Mas você tem acesso a Deus e Deus tem acesso ao teu pai, onde quer que a alma dele esteja. Então, ali no cemitério, você fala com Deus o que você gostaria de falar com seu pai. E diz para Deus levar essa mensagem aonde ele estiver, né? Porque só Deus tem esse poder. Então, isso é válido, né? Agora, falar com o morto é espiritismo, é errado. Agora, falar com verdade. Deus a respeito do morto, aí sim. E vai ser bom para você, com certeza. Tá certo, minha filha? Amém. Pode ir lá no cemitério, Amém. fale com Deus lá, diante do túmulo do seu pai, e Deus vai saber o que vai fazer, né? Pastor, Amém. tem uma pergunta Amém. para fazer. Eu Pode tenho uma falar. pergunta para Sim. fazer. É, Claro, claro. é necessário, eu vivo amigada há 25 anos, é necessário pedir perdão pela desonra para o meu pai e para minha mãe? Com certeza, porque o seu pai e a sua mãe, eles te criaram para você casar, não criaram para você amigar, não é verdade? Porque os pais daquela época, eles tinham esses princípios, né? Geralmente católico, evangélico, de que filhos têm que casar, né? Não é para se amaziar. Então, com certeza, para eles foi uma desonra, mesmo que eles digam assim: ah, tá tudo bem, vocês já têm filhos, nós consideramos vocês casados. Realmente, na prática, você é uma mulher casada, né? Mas diante da lei, né? E diante do altar de Deus, não foi feito como deveria, né? Então, foi uma desonra. Então, deve sim pedir perdão para os pais e consertar essa desonra, ou seja, se casar mesmo, né? Porque nada impede de você se casar. Apesar que, para Deus, você já está casada, né? Mas não legalmente. Então, é importante que se legalize tudo para que não aconteça consequências, né? E desonras e tudo mais. E um mau exemplo para os filhos, né? Porque realmente Deus instituiu o casamento e a aliança entre um homem e uma mulher. Muito bem. Tem mais perguntas? Tem outra pergunta aqui, pastor. Então, eu posso pedir perdão para o meu filho, porque a minha separação com o pai dele trouxe muita revolta a ele. Ele hoje está nas drogas, eu acho que é por isso. Exatamente. Então, você deve reunir o seu filho e, primeiramente, você deve dizer o valor que ele tem, honrá-lo, né? Dizer o valor que ele tem para você, que nasceu um filho homem, que você amou e etc., como foi a infância dele, como você o amou. E depois, em segundo lugar, você deve pedir perdão e contar a sua vida, né?
falar, olha, eu fui criado assim, meu namoro foi assim, meu envolvimento com seu pai foi assim, o casamento não deu certo por causa disso, mas eu quero lhe pedir perdão porque isso lhe afetou, né? Então, eu quero lhe pedir perdão porque eu não queria prejudicar a sua vida, mas acabei prejudicando. E abençoa a vida dele, né? Para que ele possa vencer o vício e ser uma pessoa abençoada como homem, como marido, como profissional, né? Como filho, etc. Então, claro, você deve fazer esse ato de reconciliação com seu filho. Provavelmente pode tirá-lo das drogas e até se converter. O áudio. Está sem áudio, Samara. Voltou, já Isso. coloquei. Pastor, já procurei meu pai, pedi perdão para ele quando me converti. Confessei o que pensava sobre ele, mas ele sempre some e não se importa muito. Até mesmo no meu casamento, ele não quis comparecer. Então, larguei de mão. É errado? Olha, você tem que respeitar a vontade do seu pai. E você deve amar o seu pai do jeito que ele é, né? Porque quem vai mudar o seu pai é Deus. Então, os filhos têm que honrar os pais, mesmo se os pais são ruins, né? A gente tem que amar nossos pais, mesmo que eles sejam ruins, porque isso honra a Deus. Agora, quem vai cuidar dele é Deus, né? Então, o seu papel é honrar o seu pai e tentar sempre se aproximar dele, mesmo que ele não queira. E amá-lo, mesmo que ele não queira te amar. Porque um dia ele vai se quebrantar, um dia ele vai se arrepender disso e um dia ele vai lhe procurar, com certeza. É preciso confessar pecado por pecado ou pode falar de uma forma geral e citar alguns? Não, nessa reconciliação com pai e mãe, ainda mais se a tua vida está bloqueada, você deve dar nome aos pecados e falar o que aconteceu para que eles entendam, né? Então fale claramente e confesse claramente o que a Bíblia diz que é luz, né? Se andarmos na luz como na luz está, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mesmo porque quem vai perdoar tem que entender por que vai perdoar, né? Então nós não podemos falar por cima, nós temos que falar o que aconteceu realmente. Então os detalhes são importantes, sim. Mas isso eu posso fazer por telefone também, de pedir perdão para o meu filho, a Andrelina, a que falou em relação ao filho, né? Porque ele mora em outra cidade. Sim, pode. Pode sim fazer um vídeo, né? Ligação de vídeo para olhar nos olhos. E aí sim, válido sim. Amém. Alguém mais quer fazer alguma pergunta aqui por áudio? É só abrir. Não? Então, eu vou me despedir aqui do pastor. Obrigada, pastor. Foi uma honra para a gente mais uma vez. Estamos à disposição. Né? Que benção. Nós amamos Foi o muito Senhor, bom, viu? muito bom mesmo. A Nós gente volta numa próxima, né? Amém, Tá. obrigado. Grande abraço, viu? Obrigado Amém, mesmo a pastor. todos. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Está liberado. Vocês continuem. Amém. Amém, Tá pastor. certo, obrigado. Vamos saindo. Um abraço a todos. Bênçãos. Amém. Eu quero encerrar a gravação. Vou encerrar aqui a gravação. Interromper a gravação.